Uma menina de 19 anos acreditava que estava entre amigos, mas a verdade é que ela era uma ovelha no meio de lobos. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like que ajuda muito no vídeo e não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. Considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Compartilha com quem vocês acham que pode gostar desse tipo de conteúdo para ver se aumenta um pouquinho aqui a visualização dos vídeos. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo no Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando os links, vocês não pagam nada mais e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Mary Collins. Mary Collins nasceu no dia 6 de julho de 2000, na Carolina do Norte. A mãe dela, a Cassie Del Peso, deu à luz a ela, mas foi a avó dela, a Mia Alderman, quem criou ela. A Mia tratava a Mary como se fosse a filha dela, dando a ela uma estabilidade que a mãe não podia dar naquela época. Quando a Mary tinha 3 anos, ela foi diagnosticada com a síndrome 22q, que era uma pequena parte faltante do cromossomo 22. Durante toda a vida dela, isso causou problemas de desenvolvimento, atraso e dificuldade de aprendizagem. Quem tem essa síndrome, a 22q, normalmente precisa de assistência médica e terapêutica ao longo da vida toda. Mas esses não eram todos os problemas dela. Os médicos descobriram que ela nasceu com uma fenda palatina submucosa, que é uma condição em que o céu da boca não se forma corretamente, então isso torna a fala e a alimentação bem difíceis. Ao contrário de uma fenda palatina típica, a dela estava escondida, então tornava mais difícil de detectar a fenda. Era grave o suficiente para exigir cirurgia, e os médicos temiam que ela nunca falasse. Bom, a Mary conseguiu provar que eles estavam errados. Antes que ela pudesse falar, ela se comunicava de qualquer maneira que podia. Ela usava gestos, usava linguagem de sinais e escrevia em um caderno. O primeiro sinal que ela dominou foi amigo. Aos 6 anos, ela desafiou todas as probabilidades e começou a falar. Quando tinha 8 anos, a avó levou ela para a universidade para participar de um estudo sobre a síndrome 22q. Ela recebia $100 cada vez que ela contribuía para o estudo. Para uma criança de 8 anos, isso é uma fortuna. Só que ela nunca gastou o dinheiro com ela mesma. Em vez disso, ela doou cada centavo para a Smile Train, uma organização sem fins lucrativos que fornece cirurgias de fenda palatina para crianças necessitadas. Mesmo em uma idade tão jovem, ela queria dar o mesmo presente que ela tinha recebido a outras crianças, a habilidade de sorrir e de falar. Bom, enquanto ela crescia, ela era descrita como uma alma frágil. A diretora da escola primária lembrava dela como alguém que sempre gostava de ficar abraçando as pessoas. A educação era um pouco difícil para ela e ela teve alguns atrasos no desenvolvimento. A maneira como ela falava tornava ela alvo de bullying enquanto ela crescia. No ensino médio, ela começou a namorar um garoto chamado Levi. Eles eram amigos antes que o romance florescesse, mas no final o relacionamento não durou muito. Se suspeita que a Mary não estava interessada no lado físico das coisas e talvez apenas visse ele como um amigo. Por mais surpreendente que isso pudesse parecer, afetou a amizade do casal e prenunciou ações futuras do Levi. Depois de terminar o ensino médio, todos os amigos da Mary foram para a faculdade. Só que devido à síndrome 22q, a capacidade mental dela já tinha atingido o pico e ela permaneceu com a mentalidade de uma menina de 15 anos. Nem sempre os irmãos e primos dela estavam por perto. E sem eles ela se tornou vulnerável e incapaz de distinguir amigos e inimigos. Pela condição dela, a Mary era bem ingênua. Ela acreditava que as pessoas eram gentis e nunca percebeu nada de ruim se aproximando dela. Por volta dos 18 anos, a Mary começou a receber mensagens perturbadoras online. Uma pessoa se fixou nela e começou a postar comentários rudes e de trollagem nas fotos dela. Essa pessoa mudava para pedido de desculpas e depois agia de forma excessivamente gentil. Então ela estava criando um ciclo de assédio e manipulação. Mas isso não era um incidente típico de cyberbullying no adolescente. A pessoa que fazia isso tinha 24 anos e se chamava Kelly. A Kelly cresceu em uma casa multimilionária na Carolina do Sul. Ela era a criança mimada de um homem rico que conseguiu tudo o que queria. E ela era tratada como uma verdadeira princesa. Então, por que ela estava tão obcecada com a Mary? Se descobriu que a Kelly tinha começado um relacionamento com o ex-namorado da Mary, o Levi. Estava bastante claro que ela tinha muitos ciúmes da Mary.
e isso fazia ela se sentir bem ao atormentar ela. A Kelly enviava uma onda de mensagens se gabando da riqueza, notas escolares e da vida perfeita dela. Ela até disse que poderia se livrar de uma personalidade desagradável porque ela era muito rica. Na verdade, a Kelly tinha uma reputação de assediar outras meninas online, e a Mary não era uma exceção. As manipulações continuaram por algum tempo, enquanto a Kelly fingia ser a melhor amiga da Mary, e então em outro momento ela começava a intimidar ela de novo. Até mesmo Levi se juntou aos ataques e comentários desagradáveis. A Kelly fingia ser amorosa, atraindo a Mary para conversas fluidas nas redes sociais, então se voltava contra ela de novo, acusando ela de estar atrás do namorado dela. Era tipo uma armadilha, e isso continuou por um tempo. Eventualmente, a Kelly e o Levi manipularam a Mary para que ela acreditasse que eles eram amigos dela. Para quem estava ao redor da Mary, era óbvio que eles eram maus. Quando a família da Mary viu o assédio online implacável e cruel, começaram a avisar ela, explicando que aquelas pessoas não eram amigas dela. Mas a Mary simplesmente não entendeu e acabou perdoando eles, acreditando que a amizade era genuína. Em 28 de março de 2020, a Kelly e o Levi perguntaram para a Mary se ela queria ir ao apartamento deles para sair novamente. A família da Mary sabia sobre os problemas com a Kelly, então eles não gostaram da ideia dela sair com eles. A avó dela, a Mia, implorou para que ela ficasse em casa, mas a Mary queria a independência dela. No final, a Mia sempre cedia, então a Mary seguiu o caminho dela. Os supostos amigos, a Kelly e o Levi, enviaram um Uber para buscar ela e levar ela para o luxuoso apartamento North Davidson, em Charlotte, em um complexo chamado Yard Apartments. A Mary já estava com 19 anos nessa época, mas a mentalidade dela ainda era de uma criança, de uma menina. Ela saiu de casa por volta das 14h30 no dia 28 de março de 2020 e foi vista pela última vez caminhando pela Burley Road em Charlotte, Carolina do Norte. Depois disso, ela nunca mais foi vista viva. Depois que a Mary chegou ao apartamento da Kelly e do Levi, o sinal do telefone e a presença nas redes sociais dela cessaram. Isso era muito diferente e a família ficou incrivelmente preocupada com o passar dos dias. Sim, gente, dias. Agora era 29 de março e a avó estava muito preocupada, porque não tinha notícias da Mary há mais de 24 horas. Mas antes que a avó pudesse verificar, o Levi postou um vídeo mostrando ele, a Kelly e a Mary pegando comida para a viagem, rindo e curtindo a companhia um do outro. Nada parecia fora do comum, e agora não tinha razão para uma preocupação imediata. A Mary, teoricamente, estava segura por enquanto. Mas tudo mudou quando os três voltaram para o apartamento naquela noite. O Levi e a Kelly decidiram convidar outras pessoas para o apartamento. Um amigo do Levi, chamado James Salero, tinha 21 anos e um histórico criminal desde 2017, com acusações incluindo roubo com arma de fogo, conspiração com arma de fogo para cometer assalto à mão armada e acusações mais recentes de condução imprudente e até mesmo fuga. Logo após a chegada do James, ele convidou uma jovem de 18 anos chamada America, que conheceu no Tinder. O James disse para a America vir dizendo para ela que tinha uma garota estranha na casa da Kelly, e estava se referindo a Mary. Logo, a America chegou e se juntou ao Levi, a Kelly e ao James, que estavam bebendo álcool e consumindo grande quantidade de substâncias ilegais. Se acreditava que a Mary não tenha aderido a esse comportamento porque era muito fora do comportamento e do caráter dela. No entanto, o Levi acrescentou Xanax e MDMA às bebidas e forneceu a Mary. O Levi mandou mensagens para Kelly na época dizendo que uma barra de Xanax era cerca de 4 vezes maior que a dose normal, o que seria suficiente para fazer não usuários se sentirem extremamente estranhos. Juntamente com a outra substância, isso deve ter feito com que a Mary se sentisse apreensiva e vulnerável, com ondas de emoções que ela não sabia controlar. O Levi mandou mensagens para o amigo, o James, que estava na sala, para informar ele sobre o andamento de drogar a Mary. Um homem que droga uma mulher com Xanax carrega certas consequências, porque muitas pessoas usaram essas substâncias no passado para abusar de mulheres. Em pouco tempo, a Mary estava entrando e saindo da consciência, então eles fizeram o que queriam. As evidências sugerem que esse era o plano deles o tempo todo, fazer uma homenagem. Mas, assim como na escola, a Mary não tinha interesse em ser física com o Levi, e de acordo com os procedimentos, ela também não tinha desejo de estar com a Kelly. Nesse ponto foi alegado que a America foi dormir, mas isso não estava confirmado. Seguindo as ordens da Kelly, foi alegado que o James colocou um colar de cachorro em volta do pescoço da Mary. Presa a essa coleira, eles forçaram a Mary a entrar no banheiro principal. Lá, eles amarraram as mãos e os pés juntos usando roupas de grupo e forçaram ela a entrar na banheira.
que era o lugar perfeito porque eles estavam prestes a fazer com ela. A Mary tinha uma estrutura pequena e delicada, e não tinha como lutar ou escapar. Por causa da fenda palatina, ela era incapaz de gritar. Tudo que ela podia fazer era ficar ali, presa sob o efeito de drogas. A Kelly, o Levi e o James foram até a cozinha e pegaram algumas facas, incluindo uma com lâmina serrilhada. Eles então voltaram para o banheiro e começaram a cortar ela. Primeiro, esses cortes não eram para matar, eram para machucar as pernas e o tronco. Os cortes eram superficiais, garantindo que a Mary experimentasse imensa dor e sofrimento, mas não morresse. Então eles começaram a esfaquear ela por todo o corpo. Essas facadas foram cuidadosamente infligidas, projetadas para serem rasas o suficiente para evitar qualquer dano a órgãos e vasos sanguíneos importantes. O objetivo no início era causar o máximo de dor e sofrimento possível. Eles estavam torturando ela. Durante o frenesi de facadas, a Kelly acidentalmente cortou o Levi, o que só mostra o quanto ela estava enlouquecida por infligir dor a Mary. A Mary foi esfaqueada cerca de 157 vezes. Eles então decidiram bater na cabeça da Mary com garrafas, causando um trauma grave e sangramento na cabeça. O couro cabeludo da Mary estava em um estado horrível. Ela estava perdendo sangue em uma taxa rápida. Não houve grandes danos aos vasos sanguíneos ou órgãos. Em outras palavras, ela estava sangrando simplesmente devido ao volume das feridas. Durante esse tempo em que a Mary estava sofrendo uma dor extrema, os dois meninos decidiram sair e se divertir. Eles eventualmente ficaram entediados de atacar a Mary e deixaram ela sozinha na banheira. Ela ficou ali aterrorizada, sucumbindo lentamente ao brutal e calculado ataque de pessoas que ela pensava que eram amigos dela. Só que a desumanização da Mary não parou por aí. A América alegou que programou o alarme para 7 horas do dia seguinte, porque ela precisava levar a mãe dela para o trabalho na manhã seguinte. Então ela se levantou, pegou alguns cigarros e saiu. O James depois encontrou a América no local do trabalho da mãe dela. Pegou e levou ela para casa e depois de volta para o apartamento da Kelly. Quando eles chegaram, o Levi e a Kelly estavam de pé no quarto principal. A América entrou e o James estava atrás dela, conduzindo ela para o quarto. O James então fechou a porta atrás dela. Um dos outros abriu a porta do banheiro, e o que se viu foi sangue por toda a parte onde a Mary estava. O corpo estava coberto de ferimentos horríveis, o pescoço tinha sido cortado e uma corrente de guia estava enrolada em volta dele. Quando a América viu isso, alegou que ficou horrorizada e queria ir embora, implorando para que levassem ela para casa. Mas eles tinham outros planos. Ela não estava indo a lugar nenhum até que ela ajudasse eles a limpar tudo. A América alegou que, se ela se recusasse, eles iriam matar ela. De acordo com a América, nenhum deles demonstrou nenhum remorso pelo que eles fizeram com a Mary. A Kelly colocou uma faca na garganta dela, ordenando que ela pegasse o saco de lixo e filme plástico para começar o processo de cobrir o corpo da Mary. A América agora faria parte disso, mas é importante observar que esse foi o ponto de vista dela, e os detalhes da participação dela ainda estavam em questão. De qualquer maneira, de acordo com as declarações da América, enquanto ela embrulhava o corpo da Mary, o Levi fez uma afirmação horrível. Ele e o James tinham torturado a Mary enquanto ela sangrava até a morte. Nos momentos finais, quando ela estava começando a escapar dos efeitos da droga, eles cortaram a garganta dela. Se isso for verdade, é uma depravação além da compreensão. O grupo então fez um grande furo na parte de baixo do colchão do quarto, colocando o corpo da Mary dentro, junto com roupas e material de limpeza. Eles então colocaram fita adesiva no colchão, na esperança de evitar qualquer busca pelo corpo e descartar em uma data posterior. Enquanto isso, de volta na casa da Mary, a avó, a Mia, tinha tentado falar com ela, mas as chamadas não foram atendidas. Até o dia 30 de março de 2020, o telefone da Mary foi desligado. A Mia ficou extremamente preocupada e, sem perder mais tempo, ela foi até o apartamento da Kelly e do Levi. Quando ela chegou, ela bateu na porta, mas não teve resposta. A Mia persistiu e finalmente a Kelly respondeu. A Mia estava convencida de que a neta estava dentro do apartamento, mas a Kelly insistiu que a Mary já tinha saído mais cedo naquele dia. A Mia não acreditou nela e começou a gritar o nome da Mary, chamando por todo o apartamento. Para evitar despertar suspeitas e causar uma cena com os vizinhos, a Kelly gozou da Mia e deixou ela entrar no apartamento para procurar a neta. A Mia começou a procurar nos vários quartos, mas não foi permitido no quarto principal. Isso levantou significativamente a suspeita dela, mas a Kelly explicou que o Levi estava dormindo dentro do quarto. A Mia não ficou satisfeita sem verificar o quarto, mas sabia que não conseguiria nada mais adiante com a Kelly no caminho. Então ela saiu e fez um boletim de ocorrência. A polícia respondeu relatando a Mary como uma pessoa desaparecida, mas isso não era apenas um caso de desaparecimento. A Mia deixou bem claro que a Mary era uma menina vulnerável e que poderia estar em perigo imediato.
A família deixou isso bem claro repetidamente, mas a polícia não tinha pressa. No dia seguinte, dia 31 de março, o oficial que respondeu à chamada para o 911 feita pela Mia bateu na porta do apartamento, mas não teve resposta. Assim, o policial deixou a situação por isso mesmo, se tratando de um adulto desaparecido há alguns dias e classificando o caso como de baixo risco. Eles ignoraram as preocupações da família. Eles tinham recebido uma dica de que a Mary Collins frequentemente fugia por dias a fio, mas isso era falso. A polícia acreditou na denúncia e poucos recursos foram dados no caso. A família, porém, não parou de procurar. Eles foram e falaram com o gerente do escritório do apartamento onde a Kelly vivia, esperando receber imagens de vigilância para ver se a Mary tinha sido vista desde o dia 28. A família manteve a pressão sobre a polícia, mas eles fizeram pouco para ajudar. Depois de um tempo, a polícia concordou em ir até o apartamento. A polícia foi junto com a mãe da Mary no apartamento. O namorado da Kelly, o Levi, atendeu a porta, se recusando a deixar o policial entrar e exigindo um mandado. Depois de algum tempo negociando, Levi relutantemente permitiu que a mãe da Mary entrasse no apartamento. O lugar estava uma bagunça total. Quando a mãe da Mary entrou no quarto, o banheiro da suíte estava fechado. A mãe da Mary então viu a Kelly na cama, debaixo dos lençóis, fingindo dormir. Isso para não despertar suspeitas e desviar o foco da família, impedindo eles de procurar na cama onde a Mary estava dentro do colchão. Nenhuma outra ação foi tomada pela polícia para revistar o apartamento naquele dia. A família ficou furiosa. Eles sabiam que algo estava terrivelmente errado e suspeitavam que algo tinha acontecido dentro daquele apartamento. Quando a polícia correu para fora do quarteirão, eles falaram com o gerente do escritório do apartamento e disseram que não precisavam verificar o circuito interno de TV. Dias depois, as imagens do circuito interno de TV daquele mês foram destruídas e não puderam ser usadas em futuros julgamentos. No dia 1º de abril, 5 dias depois da Mary ter sido vista pela última vez, a família começou a distribuir cartazes e panfletos. Eles também estabeleceram vigilância 24 horas por dia no apartamento, para garantir que ninguém saísse sem que eles soubessem. Mas o Levi e a Kelly logo descobriram que estavam sendo observados. Então eles ligaram para o 911 e relataram que se sentiam inseguros. O detetive principal do caso de pessoa desaparecida solicitou que a família parasse com a vigilância. No dia 2 de abril de 2020, a família contratou cães de caça e drones para procurar nas áreas ao redor do apartamento, enquanto a polícia não fazia nada em termos de consulta ou qualquer pesquisa adicional. A família não encontrou nada e quase perdeu a esperança. Porém, naquela mesma noite, a polícia recebeu uma testemunha com informações muito alarmantes. Essa testemunha era de um amigo do James. Segundo ele, o James disse que compareceu a uma festa onde a Mary foi drogada, espancada e morta, e finalmente escondida debaixo de um colchão. Com essas informações, o detetive principal foi ao apartamento no dia seguinte. Quando ele estava lá, ele não procurou embaixo do colchão, mas em vez disso foi o Levi e a Kelly que levantaram o colchão para ele durante essa busca. Qualquer um com um mínimo de senso comum teria verificado isso completamente, mas o detetive não fez isso. Se ele tivesse levantado o colchão, teria sentido algo anormalmente pesado por dentro. Mas como ele não fez isso, ele não sentiu o peso do colchão, então ele foi embora. No dia 4 de abril, a mesma testemunha-chave se apresentou novamente, afirmando que a polícia tinha perdido a Mary durante sua primeira busca. Ele salientou que o corpo da Mary não estava sob o colchão, embaixo do colchão, mas estava dentro do colchão. Por volta das 15h45, os detetives receberam uma gravação de conversa de mais uma testemunha que foi condenatória. Na gravação, o James revelou que o Levi estava oferecendo a alguém $4.000 para remover algo do apartamento. Mas isso não foi tudo. A testemunha também encontrou o James e a Mary em um parque, onde o James deixou mais informações escaparem. Ele descreveu o que tinha visto no apartamento, que o Levi, a Kelly, a America e a Mary estavam todos juntos quando as coisas de repente mudaram para algo extremamente violento. Ele disse que, em algum momento, o James entrou no quarto e viu a Mary amarrada, enquanto o Levi e a Kelly quebravam uma garrafa na cabeça dela. Essa gravação de voz também trouxe informações adicionais sobre os atos de violência cometidos contra a Mary e como a operação de limpeza foi realizada, mencionando sacos plásticos e filme plástico. Com isso, o mandado foi emitido. Quando os policiais chegaram no apartamento, não houve resposta. O Levi estava fora e a Kelly não estava acessível. Mas o Levi logo retornou à propriedade e a polícia iniciou uma busca. Quando eles entraram, eles encontraram a Kelly desmaiada no chão, bêbada ou drogada. A polícia estava tão preocupada que até ligaram para uma ambulância. Quando entraram no quarto principal, eles encontraram um cenário decadente. Sacos plásticos e filme plástico estavam espalhados. As declarações das testemunhas estavam se somando às investigações. Então eles mudaram a atenção para a cama, onde itens aleatórios estavam empilhados em cima. Depois de remover a desordem, levantaram o colchão e algo imediatamente foi descoberto.
O colchão tinha sido virado de cabeça para baixo e colado ao longo dos lados e dos cantos com fita prateada. Quando eles cortaram o colchão, os investigadores encontraram vários pedaços de papelão achatados, caixas com alguns nomes e informações de rastreamento, uma para Kelly e outra para o Levi. Abaixo das caixas eles descobriram o corpo da Mary, envolto em um filme plástico, fita adesiva e saco de lixo preto. Gel de banho e sabão de louça foram derramados sobre o corpo como meio de mascarar o cheiro. À medida que a busca continuava, mais evidência surgia. No chão do quarto, a polícia encontrou uma faca ensanguentada, junto com a identidade da Mary e cartões bancários. No banheiro, uma faca serrilhada foi recuperada da pia e um tapete de banho apresentava várias manchas de sangue. A cortina do chuveiro também estava coberta de sangue. Apesar das tentativas de limpeza, o DNA da Mary estava literalmente em todo lugar. A família da Mary então descobriu que uma ambulância tinha sido enviada para o apartamento. Eles não sabiam que a ambulância era para Kelly. Eles tinham esperança de que a Mary tinha sido encontrada, mas essa esperança desabou quando eles descobriram que o corpo da Mary tinha sido encontrado. O corpo da Mary foi então levado para uma autópsia. Ela foi encontrada dentro de 2 sacos de lixo plástico preso com fita adesiva. O corpo estava envolto da cabeça até os pés em fita adesiva e filme plástico. Uma camiseta preta tinha sido amarrada em volta do pescoço dela. O DNA dos assassinos foi encontrado nessa camiseta. Uma vez que as camadas foram removidas, a extensão da tortura brutal e assassinato da Mary foi completamente revelada. Os ferimentos eram tão graves que deixaram os oficiais experientes sem palavras. Quando os 4 suspeitos foram levados para a custódia policial para interrogatório, todos se voltaram um contra os outros, formando relatos conflitantes dos eventos. A Kelly, o Levi e o James foram todos presos e acusados de sequestro, assassinato e ocultação de cadáver. No entanto, a América não foi acusada imediatamente, mas no dia 12 de maio ela foi acusada de cumplicidade em crime e ocultação de cadáver. Esse caso demorou muito tempo para chegar aos tribunais. Em 3 de junho de 2022, Kelly se declarou culpada por ocultação de homicídio de 2º grau e sequestro de 1º grau, sendo condenada de 25 a 32 anos de prisão. Isso fazia parte de um acordo de confissão de culpa feito pelas autoridades, com o qual a família da Mary não ficou muito feliz. Eles esperavam a possibilidade da pena de morte devido à pura natureza horrível do crime. A Kelly então se dirigiu ao tribunal e disse que rezava pela Maria para que ela estivesse em paz, e que sentia muito pelo que tinha acontecido com ela. A família disse que isso era um tapa na cara deles. A avó da Mary disse que não havia palavras para descrever como se sentiu após o julgamento do Levi, que foi acusado de assassinato em 1º grau, sequestro e ocultação de cadáver e ou falha em relatar uma morte. O Levi se declarou inocente, assim como o James e a Mary. No momento da gravação, em janeiro de 2025, os outros suspeitos ainda não tiveram seu julgamento diante de um júri no tribunal. De acordo com os tribunais, eles estão trabalhando atualmente através do Black Log. A América e o James ambos receberam fiança, enquanto o Levi está atualmente na prisão aguardando o julgamento. Enquanto isso, a família da Mary fundou uma organização sem fins lucrativos chamada A Voz de Mary, para conscientizar sobre o seu caso. A família da Mary disse que ninguém ganha com o assassinato, nem as vítimas nem os perpetradores. Não fazia sentido. Agora nós precisamos esperar que os próximos julgamentos tragam à família da Mary a justiça que eles tanto merecem. Esse tipo de caso, esse tipo de crime é muito estranho pra mim porque é um crime de ódio. Entende? Não é um crime passional, não é um crime por dinheiro, é um crime de ódio. Eles simplesmente mataram a menina porque podiam matar a menina e porque queriam matá-la. Não tinha nada envolvendo, não tinha dinheiro, não tinha amor platônico, não tinha nada. Então eu acredito que esse tipo de crime ele é um pouco mais bizarro e um pouquinho mais chocante do que qualquer outro crime. Bom, gente, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se vocês conhecem alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembrem-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.